Então, pessoal, a lei de Hess, todo mundo entendeu que é a lei que eu vou usar equações químicas que eu consigo determinar o valor de ΔH experimental para me estimar o valor de uma reação que eu não consigo. Como a gente faz isso na prática? Vamos lá. Então, qual a equação que eu quero determinar o valor, ou estimar o valor de ΔH? Uma equação que eu não tenho como medir na prática. É o C-grafite mais oxigênio formando monóxido de carbono. Eu não consigo determinar esse valor de ΔH aqui. Mas o que eu posso fazer? Eu posso utilizar equações químicas que eu consigo determinar o valor experimentalmente para me chegar nessa equação aqui. Então vamos lá. Quais equações que eu vou usar aqui? Eu vou usar essa equação aqui, que é o C-grafite mais oxigênio formando CO2, tá vendo? Aqui é diferente da de cima. Eu pego o grafite e levo a CO2. E aí eu tenho esse valor de ΔH aqui. Tá joia? Eu tenho esse CO mais meio de O2 formando CO2. E eu tenho esse valor de ΔH. São duas equações que, quando você tem um exercício, eu tenho que te informar essas equações químicas aqui. Tá bom? Isso que faz parte do exercício. Você não tem que decorar, não tem que adivinhar nada. O que interessa para a gente aqui nesse caso aqui? Que eu gostaria que vocês começassem a prestar atenção no que a gente vai precisar aqui. Olha, eu tenho que ter nas minhas equações químicas aqui, que eu vou utilizar como a nossa referência, substâncias que eu tenho na minha reação, que a gente chama de reação problema. Então, essa é a minha reação problema. Então, eu tenho C-grafite? Tenho. Eu tenho oxigênio? Tenho. Eu tenho monóxido de carbono? Tenho. Então, eu tenho esses produtos aí. Então, existe a possibilidade de eu manipular, ajeitar essas duas equações para que eu consiga escrever essa equação de cima. Então, como é que a gente faz isso? Olha, o meu C-grafite está no lado dos reagentes na minha reação problema. Quando eu olho na minha reação, nas minhas equações aqui ofertadas aqui, ele também está no lado dos reagentes. Então, ele está no lugar certo. Em termos quantitativos, eu tenho aqui 1 mol de C-grafite e eu tenho aqui 1 mol de C-grafite. Tá beleza? O oxigênio está no lado dos reagentes. Opa, está no lado dos reagentes. Aqui também está no lado dos reagentes e aqui também está no lado dos reagentes. Beleza, então vou deixar aqui por enquanto. Quando eu olho o meu monóxido de carbono, ele está no lado dos produtos aqui na minha equação problema. Quando eu olho aqui, ele está no lado dos reagentes. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa com essa equação aqui para que esse meu CO passe para o lado dos produtos. O que eu posso fazer com ela? Inverter minha equação. Então, ela passa a ser escrita da seguinte maneira. Ó. CO2, quando sofre uma decomposição aqui, forma um monóxido de carbono, gás, mais meio de O2, também gás, vai ter um ΔH. Olha só o que acontece com o ΔH agora, pessoal. Ele muda de sinal, não é menos, agora vai para onde? Para mais 283 quilojoules por mol. Entenderam a ideia? Então, eu vou manipulando as minhas equações, depois eu vou mostrar detalhadamente ali como é que acontece. Eu vou manipulando minhas equações para chegar a escrever essa equação problema ali. Vamos ver o próximo slide, como é que a gente faz aí, pessoal. Então, vamos lá, olha. Eu quero, essa é a minha equação problema. Então, como é que eu vou fazer? Primeira etapa, eu vou pegar a minha equação aqui, normal, né, que tem o C-grafite no lado dos reagentes aqui, e vou deixar ela como ela está. A segunda minha, que eu tenho que modificar essa minha equação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou inverter ela, olha só. O CO2 passa para ser reagente e os meus CO e meio de O2 passa a ser produto. E o que acontece com o meu valor de ΔH aqui? Vai ser positivo. E agora, essa equação passa a ser dessa maneira, assim. E eu posso agora, pessoal, somar essas duas equações e achar o valor de ΔH. Então, olha, como é que eu somo? Eu vou cancelar aqui CO2 no lado dos reagentes com o lado dos produtos. Eu não tenho meio de O2 no lado dos produtos. Se eu tirar meio aqui, vai sobrar meio aqui, desse lado aqui, né? Se eu cancelar aqui, sobra meio.
e aí eu reescrevo a minha equação química. Como fica a minha equação química? C grafite mais meio de O2 formando CO2, vai ter um ΔH de quanto? Agora é só eu fazer o produto desses dois valores de ΔH, o ΔH1 mais o meio ΔH2. Então, o que eu teria? O ΔH final é igual ao ΔH1 mais meio de ΔH2. Esse 1 sobre 2 aqui quer dizer que eu inverti a equação 2. Então, eu teria o ΔH final seria menos 93,5 kJ mais 283 kJ por mol. Quando eu somo esses dois valores de ΔH, eu vou ter menos 110 kJ por mol. Então, esse vai ser o valor de quem? Da entalpia estimada, né, prevista, para a reação de C grafite mais meio de O2 formando CO2. Então, eu posso escrever essa equação dessa maneira aqui. Entenderam a ideia, pessoal? Opa. Positivo. Entendi. Tranquilo, né? Vocês entenderam aí, pessoal? Todo mundo? Nós vamos ver mais um exemplo aí com um pouco mais de substâncias. Então, olha só, é uma coisa assim, você tem que entender o conceito, e aí é lógico que vocês vão ter exercício para fazer isso. Eu vou passar alguns exercícios relacionados a isso. O que você tem que fazer? Você tem que escrever as equações, você escreve as equações químicas, escreve a sua equação problema, e aí você vai manusear a sua equação, as equações que você tem, que são os dados, para chegar na sua equação problema. Ou seja, não tem como você errar. E aí você vai manipular também os valores de ΔH e você vai chegar no produto final aí, no valor final da sua reação química. Vocês entenderam isso? Mais ou menos. O senhor poderia explicar de novo? Tá, então vamos lá então. Eu posso explicar uma outra equação e aí a gente, se tiver dúvida, a gente volta e explica mais um pouquinho? Pode ser? Que aí eu vou explicar a outra aqui, que a gente, ela talvez vai esclarecer um pouco mais aí o que a gente está querendo. A gente já foi nessa, a gente escreve essa aqui, beleza, tá. Então, pessoal, na prática, só para a gente concluir a ideia ali, é o seguinte, olha, o que a gente estava fazendo aquilo ali? A gente pode fazer isso graficamente também, ó. Eu tinha lá, por exemplo, C grafite mais O2 formando CO2. Ela libera essa quantidade de energia, não foi? Que era menos 393 quilojoules. Não é isso aí? Se eu faço a reação do meu CO, o meu CO formando CO2 mais meio de O2, ele absorve essa quantidade de energia. Então, quer dizer que a reação de C grafite mais meio de O2 formando CO2 vai me dar essa quantidade de energia liberada aqui. Graficamente seria isso. As equações são na minha visão, são mais fáceis da gente ver isso aí, né? Só para título de ilustração, né, essa lei, que é a lei de Hess, foi feita em 1840, né? Bom, vamos lá então. Então, pessoal, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho essas três equações químicas aqui. E geralmente o exercício é feito assim, pessoal. Eu tenho essas três equações químicas aqui do grafite mais O2 formando CO2, e aí você tem menos 94 kcal. Você tem H2 mais meio de O2 formando água, e aí você tem um ΔH de menos 68,4 kcal. E você tem um C grafite mais 2H2 formando CH4 e um ΔH de menos 17,9 kcal. Então, esses são exercícios, quando a gente trabalha com esse tipo de equação, eu te ofereço essas informações. E ele quer calcular a entalpia para essa reação química aqui, ó. Que reação é essa? O CH4 mais meio de O2, mais 2O2 formando CO2 mais água. Essa é a minha equação problema. Qual vai ser o valor de ΔH aqui? Eu quero saber o valor de ΔH aqui. Então, olha, como é que eu brinco com isso, então? Eu olho assim, ó, CH4, pego aqui meu primeiro reagente. Onde está o CH4 aqui, nessas minhas equações? Ele está no lado dos produtos, mas eu quero ele onde? No lado dos reagentes. Concordam comigo? Sim, senhor.
Sim, senhor. Então, o que eu faço aqui agora? Eu inverto essa minha equação. Então, olha, eu pego isso aqui vira o quê? Reagente. Isso aqui vira o quê? Produto. E o que acontece com o valor aqui do ΔH aqui? Troca de sinal. Vai ser trocado de sinal. Isso aí tá tranquilo, né? Todo mundo entende isso aí, né? Positivo. Então, beleza. O2 está no lado dos reagentes, tá beleza aqui no lado dos reagentes. CO2 está no lado dos produtos e a água está no lado dos produtos. Aqui também está no lado dos produtos. Perfeito. Lado dos produtos, lado dos produtos. Em termos quantitativos agora, olha, eu tenho um CH4 aqui e um CH4 aqui. Então, quando eu inverto aqui, eu já fico no lado certo e com a quantidade correta aí. CO2 está no lado dos produtos, está no lado dos produtos, tem 1 mol aqui e 1 mol aqui. Perfeito, sem nenhum problema. Já quando eu olho a água, olha só, eu tenho 2 mols de água na minha equação problema e tenho só 1 aqui. O que eu faço aqui? É só eu colocar um 2 aqui e resolve o problema? Não. Eu tenho que multiplicar toda a minha equação por 2. Aí eu venho aqui, vezes 2. Essa aqui eu vou inverter, né? Nós vamos inverter aqui. E essa aqui vai multiplicar por 2. Então, é esse o procedimento. Quando eu faço isso, pessoal, automaticamente eu chego nessa equação, que é a minha equação problema. Quer ver como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Primeira equação nossa, devemos manter a equação 1, pois dessa forma nós já obtemos o gás carbônico, que é o que eu quero, e na quantidade certa. Tá vendo aqui? Então, vou deixar do jeitinho. O meu ΔH1 já está fornecido aqui. A minha equação 2, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar ela por 2. Então, quando eu faço a multiplicação dela por 2, ela vira 2H2 mais meio vezes 2 é igual a 1, mais 1 vezes 2 é igual a 2, água. E aí eu multipliquei o valor de ΔH aqui também, tá vendo? Era menos 68,4, virou menos 136,8. Tá perfeito aí? Sim. Tranquilo, Beleza. tranquilo. Bom, lembrando que a gente multiplica também o valor de ΔH, tranquilo. E aí, agora o seguinte, eu vou ter que inverter a equação 3, porque o meu CH4, lá naquela equação 3, está no lado dos produtos, e eu quero ir no lado dos reagentes. Então, eu venho aqui agora, ó, inverto CH4, C grafite, mais 2H2, e eu acho o valor de ΔH aí de mais 17,9. Por que mais 17,9, professor? Porque eu inverti a equação e inverto também o sinal da minha equação química. Vocês entenderam como é que é feito? Sim. Até aí? Sim, senhor professor. Então, vamos escrever então as 3 equações para a gente ver como é que, do jeito que a gente fez as alterações, para a gente ver como é que faz. Olha, essa aqui eu não mudei nada, essa aqui eu multipliquei por 2, essa aqui eu inverti. Então, vamos lá então, olha. Isso aqui vai acontecer o seguinte, olha. 2H2 vai cortar com 2H2. Grafite com grafite. Sobrou o quê? CH4 mais 2O2 vai formar o quê? CO2 mais 2 água. Olha só. CH4 mais 2O2 mais CO2 mais 2 água. Exatamente o que sobrou aqui na nossa equação. E aí, o que eu faço agora? É só eu fazer o produto disso aqui, olha. Menos 94, menos 96, mais 17,9 vai te dar quanto? Menos 212,9 quilocal por mol. Essa é a lei de Hess. Só isso. Não tem mais nada. Soma as equações. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Oi. Esse ΔH é considerar a massa dos produtos? Tipo assim. Esse ΔH é aquela quantidade de energia que é liberada lá quando eu faço a reação química, que é resultado de quê? Da quebra e da formação das novas ligações químicas. Em função de mol. Então, mol de quê? Do produto formado. Então, vai vir falando anunciado isso. Vai. Esses são dados, né? Tá. Eu tenho que te informar isso. Eu fiquei confusa nisso. Tipo assim, de onde que eu vou tirar esse ΔH?